concluir. Mas existem pessoas que elas não conseguem prosseguir, elas não conseguem permanecer. E o mais difícil de tudo é permanecer. Um dia alguém perguntou para um piloto o que é mais difícil. É você levantar voo ou pousar? E aquele que perguntou, ele já tinha resposta na sua cabeça, pensando, deve ser pousar, né? Porque é o mais difícil. Mas ele se impressionou porque o piloto falou assim que é manter na rota. Porque o vento, quando ele bate, ele vai tirando da rota. Então, assim, é permanecer na rota. O mais difícil é permanecer. Na sexta-feira passada eu falei sobre posicionamento, que o apóstolo Paulo estava aqui falando acerca de se fortalecer em Deus. Ter esse fortalecimento, ser revestido com este poder, para poder vencer os ataques do inimigo. Se vocês se lembram, eu falei que o inimigo não são pessoas. A resposta está no texto, no verso 12, que eu falei até, que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Apesar de algumas pessoas terem lista, e alguns dizem lista negra, né? O fulano de tal me ofendeu, então ele está na minha lista negra. Nós temos que entender que a visão aqui do apóstolo Paulo é se referindo a uma batalha espiritual que está por detrás de tudo. Porque nós somos carnes, mas nós temos que entender que há um âmbito espiritual em que há uma batalha sobre este âmbito espiritual. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, antes de fazer menção da armadura, ele fala sobre isso, que nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. E o que é esse poder de Deus? O que é essa palavra que diz em dunamo, né? Que faz referência também em Atos 2, que é estar revestido de poder. Isso os apóstolos, eles receberam em Atos 2, quando houve o Pentecoste, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram ali fortalecidos. E há uma pessoa que, por exemplo, não tem esse posicionamento. Porque uma pessoa, é fácil de identificar uma pessoa que não se posiciona. Porque uma pessoa que não se posiciona, ela não se manifesta, porque não tem as suas convicções. Ela não está convicto de quem realmente ela é, ela não está convicto de quem Deus é para ela, né? Porque algumas pessoas deixam a desejar. Por exemplo, se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que ter a minha vida de cristão. Eu tenho que viver como cristão. Se eu digo que sou, eu preciso viver essa vida de cristão. Então algumas pessoas, elas têm um rótulo, mas elas não são. Por exemplo, o que vocês diriam se eu pegasse uma Coca-Cola e jogasse a Coca-Cola fora e colocasse dentro da garrafa de Coca-Cola café? Os irmãos que gostam de Coca-Cola, que vão ali atrás, e se fossem olhar para o balcão, o que eles iam fazer? Pensar que é Coca-Cola, porque o rótulo é da Coca-Cola, a garrafa é da Coca-Cola, mas eu coloquei café. Então, muitas vezes, nós temos um rótulo e nós precisamos ter esse conteúdo. E como eu sempre falo, quando você é aquela pessoa que experimenta, você precisa transmitir. Se uma pessoa não experimenta, ela não tem como transmitir. Às vezes, visualmente, ela pode falar, não, tem isso, isso e aquilo e tal, mas não experimentou. Então, algumas pessoas, elas falam de determinados assuntos, mas elas criticam, mas elas nunca tiveram a oportunidade, ou talvez nunca quiseram experimentar. E esse posicionamento leva consigo essa convicção que nós temos que permanecer, porque se eu estou convicto, eu tenho que manifestar as minhas convicções. Eu preciso me manifestar, eu preciso permanecer. E o que eu vejo aqui o apóstolo Paulo falando, que tem que haver essa posição, porque aqui diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos, permaneçam em Cristo Jesus, estejam na presença de Deus, procurem estar a cada dia orando, buscando a presença do Senhor.
Mas se eu perguntar para alguém aqui, é fácil você permanecer todos os dias? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. É muito difícil você viver como, por exemplo, em uma das epístolas que diz assim: se você diz que está em Cristo, você precisa viver como Ele viveu. Aí algumas pessoas pensam: pastor, eu não sou perfeito, perfeito é Cristo. Mas se você andar com Deus, você é aperfeiçoado por Ele. Você é aperfeiçoado por Ele. Esses dias eu estava falando sobre a vida de oração. A vida de oração eu comparei a uma escada. Quanto mais você ora, mais você constrói essa escada para próximo de Deus. E quando você chega mais próximo de Deus em oração, é inevitável que você não venha mudar. Você vai mudar. As suas concepções vão mudar. Muitas coisas que você vive acabam mudando, porque aqueles que se aproximam de Deus, eles acabam mudando. Eles acabam sendo transformados. Eles acabam vendo realmente que é necessário ficar nessa presença. Mas o apóstolo Paulo aqui, eu acho interessante porque ele fala no versículo de número 11, e isso é importante entender. Ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Essa palavra firme me dá um conceito de quê? De permanecer, de estar, de ficar nessa posição, de não desistir. Mas você sabia que existe um número muito grande de pessoas que desistem perante as situações que se levantam contra elas? Esses dias eu estava conversando com alguém, e essa pessoa, ele é um cristão, ele conhece a palavra, é um homem que vive a palavra, mas em um determinado momento da sua vida, que ele pensou em desistir, e até mesmo ele foi incitado pelo próprio diabo a cometer o suicídio. Aí então, eu penso que Deus interviu nessa situação, e livrou ele desse mal, porque existem muitas pessoas que estão desistindo de viver, por causa de situações, por causa de problemas, por causa de enfermidades da parte emocional, e essas pessoas, elas não conseguem mais prosseguir. Algumas delas não entendem, porque talvez não conheçam, que Deus é o único que pode fortalecer ela, para conseguir vencer esta batalha. Mas pastor, existem pessoas que não conhecem a Deus, que vencem dificuldades, que superam dificuldades. Amado, o homem foi criado por Deus. Existem dispositivos no homem que nem o homem sabe que é de conexão com Deus. Eu já falei sobre isso. Existem pessoas, queridos, que foram criadas, e até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, que ficam mencionando Deus, que são os ateus. Eu não acredito em Deus, mas você está falando de Deus. Como que você não acredita em Deus? Deus não existe. Você está falando que Ele não existe. É porque Ele existe. Mas o homem foi criado com esse dispositivo, querido, que o próprio Deus fez, que quando Deus, Ele fala ao homem, o homem tem que responder de certas maneiras. Em algumas situações que se levantam contra nós, pode até ser que seja um mover de Deus para a sua vida. Eu, por algumas vezes na minha vida, eu tive experiências de mover de Deus, mesmo eu não entendendo. Uma vez eu fui fazer missões na Argentina e fiquei muito tempo lá, e o meu tempo já tinha acabado, e as coisas começaram a se estreitar para a minha vida. Foi muito difícil. Eu comecei a passar umas dificuldades lá, e aí o Senhor teve que enviar a minha mãe para me tirar de lá onde eu estava, porque eu estava passando por uma dificuldade, né? Aí de repente a minha mãe apareceu lá, e eu comecei a entender que não era mais o meu tempo naquele lugar, já tinha acabado o meu tempo. Então muitas situações são sinais de Deus para nos empurrar para uma nova etapa de vida, e nós não entendemos isso. Muitas vezes nós queremos permanecer naquela vida velha. Muitas vezes nós queremos viver a mesma situação de antes. Já viu aquelas pessoas que elas não conseguem viver o presente por conta do passado? Porque o passado foi mal resolvido. Enquanto você não resolve o passado, enquanto você não consegue resolver determinadas situações, o presente fica praticamente
junto com o passado, interfere nesta vida de caminhar, de prosseguir, de ver alguma coisa. Então é importante que quando nós venhamos a tomar a posição de estar em Cristo, é permanecer, que é o mais difícil, permanecer em Cristo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Como é que eu consigo ficar firme? Quando eu consigo me revestir. Porque aqui está dizendo aqui, olha só, presta atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme. O homem só vence a batalha espiritual quando ele está em Cristo. Quando ele permanece em Cristo. Em um outro versículo, querido, ele fala a mesma coisa que no versículo 14. Estais, pois, firmes. Olha só, novamente ele fala, estais, pois, firmes. Essa firmeza, querido, me denota que eu preciso perseverar. Em determinadas situações da minha vida, em que tentam me fazer parar, as batalhas tentam me fazer parar, as dificuldades que o inimigo põe sobre o meu caminho, eu preciso seguir o conselho de Cristo, porque quando eu vejo que Cristo falou assim: se você tiver fé e não duvidar, e falar ao monte que se transporte, ele vai se transportar. Queridos, a fé é algo interessante. A fé é algo para ser usado, e muitas vezes nós temos fé e nós não entendemos isso. Nós não sabemos, porque nós não exercemos a fé. É a mesma coisa que eu pegar e apresentar algo para você e dizer para você assim: olha, esse carro é o seguinte, né? Eu coloco você dentro de um Porsche, olha, chique. Coloco você dentro do Porsche e você nunca dirigiu. Eu falei assim: aqui vira a chave, liga, aqui é o acelerador, aqui é o freio de mão, aqui você troca a marcha, e é assim que funciona. E você olhar: ah, legal, passo a passo é esse. E você dizer legal, mas você nunca dirigir esse carro. Você nunca praticar. Eu te apresentei algo. E eu acho importante mencionar isso, porque o apóstolo Paulo aqui, ele está apresentando essa armadura. Porque o apóstolo Paulo estava passando por uma dificuldade quando ele escreveu esta carta. O apóstolo Paulo estava preso. E mediante aquela situação de dificuldade dele, o pessoal de Éfeso estava olhando para alguém que fundou a sua igreja, que é o discipulador da igreja, e agora está em dificuldade. Então talvez alguns irmãos estavam questionando. Para mim essa resposta, essa carta de Efésios é uma resposta aos Efésios. Porque o apóstolo Paulo, ele fala de privilégios, ele fala de bênçãos espirituais, ele fala aqui também de deveres, porque no capítulo 5 ele vai falar de 12 regras para um lar. Ele fala assim, ó: seguir Cristo em amor. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. No versículo 3 do capítulo 5, ele diz: evitar toda imoralidade. Do verso 4 ao 5, ele fala: abster-se de toda língua obscena. Ele está dando regras, são 12 regras que ele dá, ele está preparando, ele está falando de deveres, mas agora chega este momento que ele apresenta algo poderoso. Ele diz assim: olha, se você se revestir com esta armadura, se você permanecer firme, se você não desistir, se você está persistindo, perseverando, não desistir, você vai conseguir vencer essa batalha. É a receita do apóstolo Paulo. Eu não sei qual é a sua batalha. Talvez você tenha vivido uma batalha, talvez de enfermidade, seja física ou emocional, alguma ferida que foi aberta devido a alguma situação que aconteceu com você. Mas se você estiver em Cristo e permanecer nele, não tem como esta batalha, você perder essa batalha. Você vai vencer. Até porque, querido, quando ele fala assim, firmes, estarem firmes, persevere dentro desta batalha. Mas uma outra coisa que eu entendo, querido, que esta armadura, praticamente esse equipamento, é o próprio Cristo. Como assim, pastor? Porque o poder de Deus que ele se refere no versículo 10, olha só: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui ele está fazendo referência de Cristo.
Alguns estudiosos dizem que o poder de Deus é Cristo. Porque Ele se manifestou aqui nessa terra. Você vai ver aqui ainda nos capítulos anteriores que vai falar que Cristo, Ele ressuscitou dos mortos. E que o poder foi transferido para a igreja. A autoridade foi transferida para a igreja. Ele fala sobre bênçãos espirituais, mas quando você olha para essa armadura, todas as características desta armadura levam a Cristo. Exemplo, olha só. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura, versículo 13, de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, versículo 14, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Em João. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade. É Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, você está fortalecido, você está protegido, porque todas as características dessa armadura vai representar uma característica de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, se eu me lembro em Romanos, ele diz assim: revesti-vos de Jesus Cristo. Porque ele está dizendo assim: esteja em Cristo Jesus. Em Romanos diz que, capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo. Eu consigo vencer grandes batalhas quando eu estou em Cristo Jesus. As dificuldades se levantam contra mim, as coisas tentam contra mim, mas só que eu preciso perseverar, permanecer, porque é o mais difícil. Porque quando você toma uma posição, você precisa permanecer, porque senão você nunca vai ver o resultado. Existem pessoas que querem ver resultado na sua vida, mas não permanecem. Param no meio do caminho. Tem alguns que já param no começo. Tem pessoas que elas não conseguem prosseguir. E não é fácil quando você toma a posição de permanecer, de perseverar. Sabe por quê? No caminho vai surgir muitas coisas. No caminho vai surgir muitas lutas. Situações vão tentar tirar você do foco. Vão tentar tirar você para que você não tenha resultado na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Vou dar um exemplo emocional. Na sexta-feira eu estava falando sobre Neemias. Quando Neemias estava ali fortalecendo o povo com uma palavra dizendo: vamos edificar os muros de Jerusalém. Porque nós sabemos que Jerusalém foi destruído. O povo foi levado em cativeiro. E Neemias resolveu reconstruir. E reconstrução não é fácil. Quantas pessoas estão sofrendo por conta de uma área que elas tentaram muitas vezes e nunca tiveram sucesso nessa área. E elas pararam. Existe uma síndrome chamada síndrome da melindrosidade. Já viu uma pessoa melindrosa? Ela foi ferida muitas vezes em uma determinada área. Então ela recua nessa área. Muitas vezes ela pode até ferir outras pessoas porque ela foi ferida. Pessoas que estão feridas, elas ferem outras. Pessoas que estão machucadas, elas machucam outras. E quando a pessoa está curada, ela cura outra pessoa. Por isso que é importante, querido, nós entendemos isso. Existem pessoas que estão machucadas, mas nesta noite o Senhor está falando comigo que elas vão ser curadas emocionalmente. Existem pessoas que estão passando por uma luta que não conseguem praticamente reconstruir essa área da vida. Nunca dá certo. Já viu isso? Nunca dá certo. Ela sempre tenta e ela se decepciona. Ela tenta e se decepciona. Aí chega um momento que ela para. Ela não tenta mais. Porque agora ela está passando por uma fase difícil, que é a melindrosidade. Ela não quer tentar. Ela está repudiando essa situação. Ela não quer crescer dentro dessa área. Você sabia que muitas vezes uma área da nossa vida pode prejudicar todas? Porque nós, seres humanos, não sabemos dividir essas áreas. Nós não sabemos. Agora, uma área pode curar todas. Uma área.
A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que nós buscamos não é pecado, não é errado. Mas muitas vezes nós buscamos mais trabalho, mais dinheiro, mais tudo que é material e menos do que é o mais importante, que é a vida espiritual. Quando, querido, eu saio desta ordem, eu começo a sofrer, porque o diabo, ele vence a batalha. Porque eu mudei as ordens da batalha. Eu preciso entender que quando eu estou em Cristo, eu só venço quando eu estou em Cristo. Esse texto, queridos, nos faz entender que quando eu estou revestido, mas aí você entende o quê? Capítulo 12 de Apocalipse, que diz que nós o vencemos pelo sangue. Jesus, na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, ele nos deu a vitória. A vitória já foi dada. O diabo tenta contra a nossa vida, ele sabe que quando nós estamos em Cristo, ele não pode nos tocar, mas ele espera alguém sair dos caminhos, para manter esta pessoa em cativeiro, para batalhar contra esta pessoa. E o conselho de Deus para a sua vida hoje é permanecer firme, é não desistir, é continuar. O Senhor tem recompensa para a sua vida, tem bênção para a sua vida, mas você precisa permanecer em Cristo para ver o resultado. Se você desistir, você nunca vai ver o resultado. Se você parar, você nunca vai ver o resultado. E isso não é uma escolha que as pessoas têm que fazer por você. É uma escolha que você tem que fazer. Você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. O teu marido não pode fazer por você, a tua esposa não pode fazer por você, os teus filhos não podem fazer por você, mas você tem que fazer essa escolha. Porque quando você escolhe se posicionar, e você tem a convicção de que realmente você quer esta vida com Cristo, você precisa desfrutar daquilo que Ele tem. Você precisa entender o que é chuvas de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo faz menção aqui, que já foi liberada as bênçãos espirituais. Só que nós não sabemos como lidar com isso. A armadura, querido, que ele nos apresenta, esse equipamento que ele nos apresenta, ele está dizendo assim: olha, está aqui o equipamento espiritual, está aqui as ferramentas para você usar, e você está posicionado. Se você não tiver atitude, porque aqui o sentido é de se apoderar desta armadura, se apropriar desta armadura, e por que não dizer tomar posse dessa armadura? Então, quando alguma luta vier contra a sua vida, permaneça em Cristo, Ele vai te dar vitória. Você vai vencer essa batalha, você vai conseguir conquistar. Essa luta vai passar, querido, e no final de tudo você vai começar a cantar e louvar a Deus e dizer: Deus, como Tu és bom, porque você permaneceu. Mas se você não permanecer, você nunca vai experimentar aquilo que Deus tem para você, você nunca vai conquistar aquilo que Deus tem para você, porque nós temos coisas a receber e não sabemos, porque nós somos herdeiros, nós temos uma herança. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, e nós não sabemos lidar com isso. Reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, mas nós não nos posicionamos como filho, não entendemos o que é, não vivemos como filho. Mas quando nós passamos a conhecer isso, porque isso só se conhece quando você começa a ler a Bíblia, quando você entende o que Deus está falando contigo. Quando você começa a se aprofundar, começa a saber quem é Deus, você começa a ter uma visão totalmente diferente do que é a batalha espiritual. Porque existem muitas pessoas enganando as outras aí. Existem muitas pessoas, querido, que não querem que você conheça a verdade. Mas a verdade é essa:
que quando você está em Cristo Jesus, você vence a batalha. Essa é a verdade. Não existe outra coisa. Não existe outro caminho. Ele é o único. Ele é o único. Esse é o momento de tomar uma posição. É o momento de permanecer na presença de Deus. Porque no final de tudo você vai glorificar a Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Aleluia. Vamos fazer uma oração. O apóstolo Paulo está dizendo, está disponível. Está aqui a armadura de Deus. Se revista com ela. Esteja nela. Mergulhe nela. Porque a Bíblia faz menção que você só vence se tiver ela. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Sem essa armadura você não consegue. Porque o diabo não é um ser comum, não é uma pessoa. Ele é um ser espiritual. Ele foi um querubim caído pela desobediência. Eu falei numa sexta-feira aqui sobre quem é o inimigo e como ele trabalha. Que é totalmente ao contrário dessa armadura. Se a Bíblia diz aqui, por exemplo, estáis pois firmes cingindo-vos com a verdade, a Bíblia diz em João que ele é o pai da mentira. Ele vai dizer que você não vai vencer, mas é mentira. Ele vai dizer que você não vai alcançar, mas é mentira. É por isso que você precisa se revestir com esta verdade que é Cristo. Porque Jesus não te engana. Jesus não mente para você. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E muitas vezes você acha que é você mesmo. Isso são setas. Porque a Bíblia diz aqui, querido, olha só. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo põe setas. Quando vem um pensamento estranho sobre você, eu sou nada, não vou conquistar não. As irmãs se levantam de manhã com aquele cabelo belíssimo, né? Chega diante do espelho e fala assim, tomei um susto, brincadeira. Eu estou linda mesmo assim. Mas existem pessoas, querido, que o diabo tem falado que ele não é bonito, que não é bonita. Existem pessoas que sofrem um complexo de inferioridade e que a todo momento ela se rebaixa, ela se diminui, ela mesmo se humilha a si mesmo. Em questão de quê? De dizer, não, eu não sou nada, eu não vou conquistar. Mas isso é uma seta do inimigo. Porque o diabo ele mente. Ele tenta fazer a sua cabeça, a batalha aqui. A maior batalha é na mente. Mas o Senhor vai dar vitória. Diga para o teu irmão, permanece. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Sabemos que tu estás aqui, Deus. Nós precisamos estar cada dia em ti, Senhor. Nós precisamos te conhecer cada vez mais, Senhor. Nós precisamos estar revestidos, Senhor Deus, de ti, Senhor. Porque quando estamos contigo, nós começamos a entender o que é o reino espiritual, Pai. O que é, Senhor meu Deus, os ataques do inimigo, porém sabemos lutar, porque quando estamos em ti, nós vencemos essas batalhas, ó Pai. Nós permanecemos de pé, Senhor.
Porque Deus, quando eu estou na sombra do Onipotente, como a tua palavra diz, ó Deus, 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, Pai. Porque, Senhor, estar na tua presença é estar protegido. Estar na tua presença, Senhor, meu Deus, é estar fortalecido, Senhor Deus, é estar revestido com esta armadura, Pai. E a todo momento, Senhor, que vier um ataque contra a nossa vida, Senhor, esse ataque não vai conseguir frutificar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor coloque por terra todo tipo de ataque do inimigo, Pai. Todo pensamento de frustração, todo mal que se levantou contra esta vida, Pai. Põe por terra, meu Deus, toda a armadilha que o diabo tem feito contra esta pessoa, Pai. Põe por terra, Senhor. Frustra todos os planos do inimigo, Pai. E dá vitória a esta pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, eu quero convidar vocês aqui à frente. Vou fazer mais uma oração. Aleluia, Jesus.